Nós estamos estudando sobre o pecado, o que é pecado. E segundo o Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 24 é justamente essa: o que é pecado? Pecado é o que, presbítero? Pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele determinada como regra à criatura. É isso aí, pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus e a transgressão de qualquer lei por ele determinada como regra à criatura. Então, nós estamos vendo a relação do pecado de omissão. O pecado de omissão para com o próximo nós já vimos, quando nós deixamos de fazer o bem ao nosso próximo. Agora nós estamos vendo a relação do pecado de omissão direcionada a Deus, quando nós deixamos de fazer algo relacionado a Deus, que aí está relacionado aos 4 primeiros mandamentos, que é a relação do homem com Deus. E eu trouxe uma questão para vocês, que a predestinação, o pregar o evangelho, é ou não um dever do cristão? Você não levar o evangelho para as pessoas seria um pecado de omissão relacionado com Deus ou com o próximo? Com o próximo. Tá. É com o próximo por quê? Porque eu acho que assim, a gente aprende a aprender a palavra e sabe pregar para outras pessoas. Não ficar só para a gente. Parabéns, é isso mesmo. Só que tem alguma relação com Deus também ou não? Se você se omite de pregar o evangelho, você está pecando também diretamente com Deus ou não? Sim, está desobedecendo, né? Está sendo assim, subtende-se que a pessoa está como se estivesse sendo egoísta, né? Então, assim, eu conheço um certo conhecimento do evangelho, mas você não me interessa muito em dizer a outras pessoas. É verdade. Então, mas é um pecado que está mais relacionado com Deus do que até com o próximo. Porque, digamos, o próximo, ele precisa ouvir o evangelho, mas significa que todos que ouvirem o evangelho vão ser abençoados pelo evangelho, vão ser salvos pelo evangelho? Não. Então, muitas vezes o evangelho acaba sendo um motivo de condenação maior para o próximo, né? E por que pregamos o evangelho? Porque ele tem uma relação com a glória de Deus. Quando nós não entendemos isso, quando nós não glorificamos a Deus com a pregação do evangelho, nós pecamos contra a glória de Deus na nossa omissão. Concorda, presbítero? Sim. Sim, porque se a gente deixar de anunciar o evangelho, a gente não está glorificando o nome de Deus. E é a obrigação da criatura glorificar o seu Criador. Verdade, pode falar, cara. Falando que é através do ouvir, né? Que as pessoas vão ouvir a fé. Então, aqueles a quem Deus deu a Cristo, vai até ele a partir do momento que vai escutar. Aí vamos escutar a esses que pertencem a Cristo, vão ouvir e vão buscar. Tá. Só que aí entra a questão que nós trouxemos de complicador para essa reunião. Nós deixamos na anterior essa problemática. Os eleitos de Deus não já são predestinados? A salvação deles já não está garantida? Então por que você precisa glorificar a Deus com a pregação do evangelho? Por que você precisa pregar o evangelho se já é certa a salvação deles, já que se eles foram predestinados não tem como ser condenados? E agora? Você pode ou não se omitir de pregar o evangelho? Afinal de contas, as pessoas que devem ser salvas serão salvas, pregue você ou não. Mas segundo a Bíblia, tem que ouvir o evangelho. Se não ouvir, como que vai ter fé? Então, Você que não sabe, não conhece. Tá, então é possível que o predestinado não vá para o céu
caso ele não ouça o Evangelho? Não, quem sai tem glória tem vários casos, mas o primeiro impedimento é quem tem que ouvir. Tem que ouvir o Evangelho para despertar o Evangelho. Mas como Deus é soberano, a soberania de Deus, ele faz o que ele quer. Então, uma pessoa que o elenco de Deus, no caso, uma criança, um bebê, nasceu e morreu, se ele não eleito, Significa que eu não preciso pregar o Evangelho, já que serão salvos sem a pregação do Evangelho, são predestinados, correto? e nem todos os bebês vão morrer assim que nascer. Oi? Nem todos os bebês vão morrer assim que nascer. Sim, mas isso se aplica só aos bebês ou as pessoas também podem ser salvas sem a pregação? Eu acho que tem que ouvir o Evangelho. A soberania de Deus, como eu falo, a soberania de Deus faz o que ele quer. Então, se ele quiser salvar uma pessoa independente de ouvir, ele salva. Tá, então nós não temos esse dever todo de pregar o Evangelho. Afinal de contas, Deus é soberano e pode salvar. Para que eu pregar o Evangelho, né? Já que são predestinados? Isso para despertar aquela pessoa de ouvir o Evangelho. Mas ela não já é predestinada? Para quê? Tem que despertar. Eu creio que a gente tem a obrigação, sim, de pregar o Evangelho. E onde está o garladão? Se a pessoa se omitir de pregar o Evangelho, ele não vai ter o garladão. Mas o galadão é para quem está pregando. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando sobre o pregador. Não, eu sei, mas aqui está falando da questão de ser salvo. ser salvo. E a pessoa, como que a pessoa vai ser salva se não ouviu o Evangelho? Deixa eu pontuar melhor aqui. É as duas coisas que eu estou falando. Para que eu preciso pregar o Evangelho? Então o presbítero Dorival já trouxe um motivo. Porque você deve se interessar pelos galardões do Senhor. Esse é o motivo pelo qual eu devo pregar o Evangelho. E anunciar também a Deus, né? A presença do nosso Deus. Fazer Deus conhecido. Então vamos lá. Abram aí em 1 Coríntios capítulo 9. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9, verso 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Olha só, se alguém questionar você, por que você prega o Evangelho? Não são, os eleitos não serão salvos? Para que você pregar o Evangelho? Uma resposta muito boa seria essa: porque o meu Deus mandou. Eu estou pregando porque Ele mandou. Ai de mim se eu não pregar. Então eu tenho que ter temor dele e o que Ele manda eu fazer, eu faço. É aquilo que eu falei, a questão da desobediência. Se você não está pregando, você está sendo desobediente. Se Deus mandou e você não está fazendo, isso. Está nos obedecendo de uma ordem direta do Eterno. Lê, continue, presbítero. Se faço de livre vontade, tenho garladão, mas se constrangido, é então a responsabilidade despenseiro que me está confiada. Então, foi isso que o presbítero trouxe, né? Ele disse: olha, eu devo pregar o Evangelho porque eu tenho que ter interesse pelos galardões do meu Senhor. Se o meu Senhor disse que daria galardões e tudo que vem das mãos dele eu quero, então eu prego o Evangelho porque eu tenho interesse nas coisas do meu Senhor, que ele disse que se eu pregar eu terei galardão. Aí vem a outra questão também: e se você não pregar, ai de você. Ou seja, cai, pesa sobre você as maldições do Senhor, os ais do Senhor, não é? Que são as maldições. Eu devo pregar o Evangelho porque eu temo o peso da mão do meu Deus. Não é porque fulano vai ser salvo que eu prego o Evangelho, que você nem sabe se ele vai ser salvo. E outra coisa, você recebeu o Espírito Santo para quê, presbítero? Testemunhar de Jesus, né? Muita gente recebeu o Espírito Santo para ser salvo, foi, mas se fosse só para ser salvo, você receberia o Espírito Santo e morria, porque você seria salvo. Você recebe o Espírito Santo não é apenas para ser salvo, é para testemunhar de Jesus Cristo. Quer uma prova disso? Abram aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a parte A do versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. O Espírito Santo sereis minhas testemunhas. Olha só, mas recebereis poder. Quando
quando é que você vai receber poder? Quando o Espírito Santo habitar em você. E para que você recebe o Espírito Santo? Para ser salvo? Isso é uma das razões. Porque é também para que você testemunhe de Jesus Cristo. Sereis minhas testemunhas. Aí ele diz, né? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha, Deus, ele conduz a tua história. Não é verdade? É verdade, sim. Deus, ele conduz a tua história. Mas ele conduz a tua história com um propósito. Justamente esse. De levar você por onde você for para testemunhar de Jesus Cristo. Veja o que Jesus diz em Marcos, capítulo 13. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, o versículo 9. Estais de sobreaviso. Então Jesus Cristo está dizendo, olha, depois não diga que eu não avisei. Não é? Depois não venha dizer que eu não avisei. Vocês já estão avisados, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer na presença de governadores e reis. Para quê? Para que Deus vai fazer com que o seu povo passe por momentos tão difíceis, presidente? Para servir de testemunha, né? Testemunha dele. Percebem? Ai, por que aconteceu isso comigo? A resposta é: para que você testemunhe do meu filho. Ah, meu Deus, olha só o que aconteceu. Para que você testemunhe do Filho de Deus. Precisamos entender isso. A tua história gira em torno do Evangelho. Nada acontece com você que não tenha esse fim, que não tenha esse propósito. Ah, eu conheci amigos, oh nossa, eles me traíram, eles fizeram coisas erradas, para que você testemunhe do Evangelho de Jesus Cristo, tanto com sua vida, sua reação, que é totalmente diferente da reação deles, para que você testemunhe do Evangelho de Cristo. A sua história está sendo conduzida nesse objetivo. Agora veja só. Se o Evangelho manifesta a glória de Deus, se o Evangelho revela ao mundo quem é Deus, existe também uma glória infame que impede os homens de testemunharem. Existe uma glória infame que impede as pessoas de pregarem o Evangelho da glória de Deus, os cristãos. Aqueles que creem em Cristo são impedidos de pregarem o Evangelho da glória de Jesus Cristo. Por que eles são impedidos? Porque o cristão é impedido de pregar o Evangelho da glória de Cristo. Vocês sabem? Alguém quer sugerir alguma situação? Todo cristão prega o Evangelho como deveria. Mas tem alguns países. Tem alguns países que é proibido. Mas o que eu estou trazendo aqui, esse que Luan falou, agora fala no microfone, Luan, vai, porque senão não sai aqui. Tem alguns países. Tem alguns países que é proibido pregar o Evangelho. Mas o que eu estou falando aqui não é o impedimento que vem de fora, que nós vamos falar desse impedimento que vem de fora depois dessa. Nós estamos falando do impedimento que vem de dentro. O próprio cristão que olha assim diz: pregar não. O que é que impede o cristão, no ver de vocês, de pregar o Evangelho da glória de Cristo? Eu acho que é falta de entendimento. Eu acho que é falta de entendimento da palavra de Deus. Não, rejeição. Dele, do próprio cristão? Não, da pessoa que for. Ah, sim, timidez, porque o outro pode rejeitar. Mais algum motivo? Eu não entendi direito também, mas eu já tentando. Porque muitos cristãos não pregam o Evangelho. O que é que os impede de pregar o Evangelho da glória de Cristo? Mas você estava falando da questão de permissão? Não, porque aí Luan disse, não, o que impede são alguns países, algumas autoridades que impedem os cristãos de pregar. Eu disse, não,
A pergunta é porque o próprio cristão tem oportunidade e não prega. A questão é essa de oportunidade. Né? Quando tem oportunidade e não prega, Por quê? aí está sendo omisso. Omisso. Mas o que está causando essa omissão? Essa omissão está causando também uma fraqueza espiritual, porque talvez a pessoa não está praticando corretamente ou diretamente a palavra, né? Está um pouquinho afastado, não está dando muito crédito, está se adequando ao mundo, alguma coisa assim, que às vezes faz com que acaba não se adequando. E também ambientes, tem questão do trabalho. Às vezes só tem uma pessoa aqui no resto do dia, e você, no seu trabalho, você não tem oportunidade de falar, porque se você para de trabalhar, o chefe fala, ok, eu estou trabalhando isso, eu estou trabalhando, não sei o quê, aí você não tem essa oportunidade. Mas independente disso, geralmente... Aí seria algo externo. Estou perguntando interno. Independente disso, é fraqueza, né? Fraqueza espiritual, porque ele está praticando. Está se afastando um pouco. Tá. Por que, presbítero? O senhor acredita que muitos cristãos que conhecem esse Cristo maravilhoso se omitem na hora de pregar o Evangelho? Porque alguns cristãos, eles se apegam tanto à glória de homem, pastores daquelas igrejas, com suas doutrinas, está entendendo? Do seu próprio interesse, que ele não quer sair daquela condição, não quer dizer, eu creio mais no meu pastor. O que o meu pastor falar, eu obedeço. Ele, ao invés de obedecer à glória de Deus, ele obedece à glória dos homens, que é do pastor. Aquela coisa que ele convém para ele, que acha que ele está certo naquilo ali. Se omite de pregar a verdade. Quando o pastor está falando alguma coisa bíblica, é lógico que a gente tem que observar isso também. Mas tem muito, irmão. Agora, só que tem pastores que falam coisas que são da própria mente dele, né? E acha que a gente tem que seguir aquilo que está dizendo. E é por isso que a gente tem que ter um certo conhecimento para identificar, né, algumas heresias, alguma coisa que se includa, que às vezes você está crédito por ali, né? Então, é justamente isso. A gente não deve ter, assim, entre aspas, de confiança, não. Confiança só em Cristo, certeza. Então, a gente tem que observar. Se tiver dentro do contexto bíblico, tudo bem. Se não tiver, não tem que obedecer. Mas eu tenho conhecimento até de vizinho que diz ser crente. Dessa maneira, diz, o que o meu pastor determinado está determinado. Eu digo, olha, você está errado. Por quê? Você está fugindo da Escritura. Se é para glorificar a Deus, por que eu vou me omitir de glorificar a Deus correto para buscar coisa de interesse humano? Aí eu não estou sendo nada. Veja o que diz o Evangelho segundo João, capítulo 12. Porque tudo isso que vocês falaram se resume no que ocorreu aqui, no que é revelado nessa situação. O Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 12, do 42 e 43. Veja o que diz. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Então veja só, Jesus Cristo pregou para muitas pessoas e tinha muitas autoridades ouvindo. E dessas autoridades, muitos creram em Jesus Cristo. Mas, por causa dos fariseus, não confessavam. Por causa dos fariseus, não pregavam o Evangelho. Por causa dos fariseus, não testemunhavam do Evangelho da glória de Cristo. E por que eles não faziam isso? Para não serem expulsos da sinagoga. Então eles tinham interesses pessoais naquele ambiente. Outros têm interesses pessoais de não passar vergonha. Outros têm interesses pessoais de perder a admiração de alguém, de não ser punido, de não ser ridicularizado. Então cada um se volta para dentro de si, arranja a sua desculpinha e se omite de pregar o Evangelho. Aí a Bíblia diz que isso ocorre porque eles
amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então se resume nisso, as pessoas não estão interessadas na glória de Deus. Infelizmente muitos cristãos estão nessa condição. Mas não é só a glória dos homens que impede os cristãos de pregar. É a glória infame também do diabo, que tenta impedir que os homens falem do evangelho da glória de Cristo. Eu ia falar agora. Veja o que diz segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Veja o que diz: nos quais o Deus deste século fez o que, presbítero? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Percebe? Então o diabo ele trabalha o máximo possível para que não permita que o evangelho chegue nessas pessoas. E quando chega nessas pessoas, ele faz com que o entendimento dessas pessoas segue, que é o caso de Luan, que ele falou, né? Que não, tem países que não permitem que o evangelho chegue, é verdade, mas quem está por trás disso? Satanás usando-se das autoridades, para que o evangelho não chegue, e quando chega, ele tenta colocar outros interesses, ele começa, tipo o que Cristo falou das sementes, né? Caiu a semente na terra árida, veio o passarinho, comeu e tirou. É o que acontece com muitos. Esse passarinho, Jesus Cristo disse que era quem? O diabo, que vinha, tomava a palavra que foi rapidamente semeada, porque aí a pessoa não germina, não é? Então esse é o interesse infame da glória do diabo, de cegar o entendimento das pessoas para compreender o evangelho. Agora, o versículo 13, só que a gente vai ler de Tessalonicenses, a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Veja que interessante, que agora é a junção da predestinação com a pregação do evangelho. Um não está dissociado do outro, um não está divorciado do outro. O mesmo Deus que predestinou é o mesmo Deus que ordenou a pregação do evangelho. O que é que diz o versículo 13, presbítero? Entretanto, devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos, amado pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde um princípio para a salvação. Olha só, quer dizer que o Senhor foi escolhido quando? Desde o princípio do mundo. Esse povo aí foi escolhido quando? No mesmo tempo, desde o princípio, né? Né? Desde o princípio do mundo, eles foram escolhidos para a salvação. Então não precisa pregar, para que evangelho? Já que ele predestinou, escolheu desde a fundação do mundo. Só que o texto continua, e agora ele diz assim, no final, né, na continuação do versículo 13: o mesmo Deus que predestinou o fim, que é a salvação, ele predestinou também o meio. O que é que diz aí a continuação, presbítero? Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha só. Então significa que ele te escolheu desde o princípio para a salvação. Mas existe um meio. E o meio é o quê? Veja só o que é o meio. O meio é a fé, a santificação do Espírito. O meio é você ser santo. Não precisa, é predestinado, então não precisa mais nem viver santo, não precisa nem mais lutar contra o pecado, já é salvo para sempre, parou. Aquele que foi predestinado, que foi salvo, ele vive em si santificação do Espírito e fé. Então, como é que você pode ter fé? Segundo a própria Bíblia diz, como é que alguém pode chegar a crer? Ele por si próprio não pode. Não pode. Mas porque essa fé é dada por Deus. É dada por Deus, mas ele precisa ter contato com o quê? Com o evangelho, né? Né?
Com a pregação. Quando ele ouve a palavra de Deus, aí Deus aplica a fé. Por isso que ele está dizendo, a santificação do Espírito e fé em alguma coisa. Fé em quê? Certo? Mas como é que está dizendo aí? Na verdade. Na verdade. E o que é a verdade? Cristo. Eu sou a verdade. Então é você crer, ter fé na verdade. Você foi predestinado? Foi. Mas para quê? Para ser salvo? É. Mas só? Não. Para ser santo, para ter fé na verdade, não é? E aí vem a pregação. Nós não fosse salvo por eles, para a santificação. A fé, meus irmãos, está condicionada à verdade ou não? Tá. Não está? Tá. Fé Concorda? sem verdade não é fé. Se você se apoiar na mentira, num evangelho falso e dizer que tem fé, é fé genuína? Não. Não. Para você saber se sua fé é genuína, você tem que saber aonde ela se apoia. Se ela está apoiada na verdade, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é as Escrituras, então sim, é uma fé verdadeira. Porque Deus assim determinou, predestinou que fosse. Ele podia muito bem salvar do jeito que ele planejasse, mas ele planejou dessa maneira. Ele disse, olha, vocês vão conhecer primeiro a verdade, aí vocês terão o meu Espírito para serem santos, com base nessa fé que vocês têm na verdade. Aí veja o que diz o versículo 14. O que é que diz o 14, por exemplo? Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para aí. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho. Então, se vocês estão aqui, diante de Cristo, servindo a Ele, é porque foi pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Evangelho é que te leva à glória do Senhor Jesus Cristo. Omitir-se de pregar o Evangelho é se omitir de fazer conhecida a glória de Cristo. E aí é um caso muito sério e muito grave. Um Deus que predestinou para a salvação, predestinou também para a fé. Veja o que diz a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, o versículo 17. Como é que a fé chega até você? Como é que você pode ter acesso à fé? Presbítero, por favor, nos diga, nos ensine esse mistério. Como é que a pessoa pode um dia ter fé? Pela pregação, né? A pregação pela palavra de Cristo. Isso, que é o que Romanos aí está dizendo. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação. Mas não é qualquer pregação. Não é qualquer pregação de homens inventada em humana, né? Ele deixa bem claro. E a pregação tem que ser pela palavra de Cristo, que é o meio, né? O meio que Deus predestinou para chegar à fé foi a pregação da palavra de Cristo. O Deus que predestinou você para ser salvo, Ele também predestinou como você seria salvo, que é pela pregação da palavra de Cristo. Concorda, presbítero? Sim. Então veja só. Por isso que Paulo ainda diz, no versículo 14 por diante: como porém invocarão? Como porém invocarão aquele em quem não creram? Como se vai invocar uma pessoa que não se conhece, que não se crê que exista? E como crerão naquele nada ouviram? Eu não ouvi nada a respeito dessa pessoa, como eu vou crer nela? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito,
quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Como Jesus disse, até ao pisar na terra, a terra é santa. São pessoas que estão levando a santa semente e plantando por aí. Ah, mas eu já preguei para 10 pessoas, feito alguém já há um tempão atrás disse para mim. Ah, rapaz, eu estava tão alegre, porque eu sempre pregava para as pessoas, e aí eu agradava a Deus, pensava que a pessoa ia se converter, de repente não se convertia. No dia que eu preguei para uma pessoa que ela se converteu, eu fiquei, ganhei meu galardão, minha pedrinha está lá no céu, e todo feliz e tudo. Aí eu descobri que a pessoa se desviou, aí pronto, desanimou. Mas é para isso que a gente prega o Evangelho? Para que as pessoas sejam salvas? Não. A gente deseja, sonha, ora, ceia, tudo bem. Mas não é por este motivo que pregamos o Evangelho. A gente prega o Evangelho pelo quê? Por quê? Pela glória de Deus. Para a glória de Deus. Veja o que diz, segunda epístola de Paulo aos Coríntios. A gente vai terminar com esse texto, porque deixa bem claro que a gente não precisa se preocupar com o resultado, mas simplesmente com o que precisa ser feito. Veja, o propósito é de Deus, e ele é dividido em dois. O propósito de Deus: salvar ou condenar, mas o fim é só um. Qual é o fim? Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do 14. Veja se vocês entendem. O propósito de pregar o Evangelho divide-se em duas partes. Uma é salvar e outra é condenar. O Evangelho lançado tem esses dois propósitos, ou salva ou condena. Mas o fim é só um. E qual é o fim disso tudo? Glorificar a Deus. O fim de pregarmos o Evangelho é a glória de Deus. Aconteceu com Isaías, capítulo 6, verso 9, né? Quando Deus disse, vai pregar aquela nação, para que eles vendo não percebam e ouvindo não entendam e venha a se salvar. É verdade. Isaías foi e pregou como Deus ordenou. Pronto. Se essa teoria aí que o povo inventou, que se é predestinado não precisa pregar, fosse verdade, Isaías diria, não, vou não, senhor, pregar. O senhor disse que eles não vão se converter, então não adianta pregar. Não é para que se convertam, é para que Deus seja conhecido e manifeste a sua glória. Para isto mesmo te levantei, ó Faraó, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Olha só, você será condenado, e a sua condenação manifestará a minha glória. Que é o que Paulo está dizendo aqui, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2. O que é que diz, presbítero? 14. Graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Veja o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Prestem bem atenção, viu? Porque isso daqui é muito profundo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sabe o que Paulo está dizendo? Não tem um dia, uma hora, uma situação que eu pregue o Evangelho e não triunfe. Ele sempre nos conduz em triunfo. Aí você diz, nossa, então todo mundo que Paulo pregava se salvava. O triunfo não está na salvação. O triunfo está em manifestar a fragrância do conhecimento de Cristo. Espalhar na terra a fragrância do conhecimento de Cristo. O que vão fazer com essa fragrância? Ou o que essa fragrância vai fazer com essas pessoas? Não é da nossa conta. Veja o que diz o 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, somente naqueles que se salvam. Correto? Não. Tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Mas somente nos que se salvam. Tá. O bom perfume mas
tanto nos que são salvos como nos que se perdem, mas para com esses sempre voltam, outros que se perdem sempre voltam. Então o cheiro está sendo bom, né? Para eles, mas você está sendo um bom perfume. Então, esse, para com aqueles aroma de vida, né? Aroma de vida para a vida. Isso. Que porém sempre para essas coisas. Isso, percebem? Olha só, porque nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Cristo sente aroma, recebe nossa pregação com um aroma suave em suas narinas. Você é o bom perfume de Cristo. Porém, nas duas situações, só pregue, só seja perfume. Porque para com os que se perdem será cheiro de morte para a morte, para eles o cheiro de morte. Para com aqueles que se salvam, aroma de vida para a vida. Que porém é suficiente para estas coisas? É preciso que você tenha a consciência do porquê você está aqui. Porque se você estivesse aqui para ser salvo, você já estaria morto. Porque você recebe o Espírito Santo e já está salvo. Se cumpriu o propósito, então leva a Deus. Mas não, Ele te deixou. Estás aqui ainda mesmo sendo salvo. Então é um propósito além da salvação, que é de que, presbítero? Qual é o propósito que Deus quer que a gente continue aqui com o seu Espírito Santo? Para que Ele seja glorificado, anunciado o seu nome, né? Isso, por toda a terra. Por que você prega? Se os escolhidos já foram predestinados, resposta seria: porque Deus mandou. E eu só tenho que obedecer. Porque eu não falo por mim, mas falo por Ele. Então é para a glória dele, que é o que Paulo diz aí no versículo 17. O que é que Paulo diz no 17, presbítero? Porque nós não estamos como tanto outro, mercadejando a palavra sinceridade e da parte do próprio Deus. Não estamos mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ou seja, a gente não tem arrumadinho, a gente não tem ajeitadinho, a gente não negocia, não comercializa a palavra de Deus. Nós falamos sem mercadejar a palavra de Deus. Falamos de Cristo na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. É por isso que pregamos, porque Ele mandou, e porque isso glorifica o nome dEle, e porque nós temos interesses nas coisas de Deus. E se o Evangelho é de Deus e Ele quer que seja conhecido, aí nós vamos fazer. Alguma dúvida, questionamento? Pode falar. Eu já ouvi assim algumas pessoas falarem das questões de jovens na igreja. Aí fala assim: para atrair o jovem para a igreja, a gente tem que inovar, tem que fazer teatro, alguns ilusões, outras coisas aí, gincana, não sei o que é para atrair o jovem. Aí eu fico pensando, qual é a maior atração, assim para dizer, de forma para se entender? Atração dentro da igreja. Uma atração não tem. É Cristo, a palavra dele. Então a palavra dele é que é uma atração. Então o jovem tem que ser traído através da palavra. É verdade. Ele tem que ser traído para quem? Para Cristo. Né? Então não é esse tipo de coisa que é para ser traído. Para trair o jovem. Então, tem que ser pregado a palavra. Né? É verdade. E a palavra de Cristo atrai, irmãos, pode confiar. Tem muitos jovens, né, presbítero? Crianças que vão com sede atrás de ouvir a palavra de Deus. O próprio Cristo era cercado de crianças. As crianças só queriam estar perto dele. Por quê? Porque as crianças tinham sede da palavra de Cristo. Só seja fiel à palavra de Cristo, né? Fale de uma maneira compreensiva às crianças, não queira ser eloquente, porque aí você também já está querendo aparecer, desviar-se do sentido. Seja simples, pregue o Evangelho para que uma criança entenda, porque se uma criança entender, o doutor vai entender, né? Agora, se você falar na eloquência de um doutor,
não só as crianças vão ficar sem entender, como também as pessoas simples. Ok? Deus abençoe os irmãos. Irmão, uma passagem muito interessante que eu estou lembrando agora, a importância dos predestinados ainda ficar aqui na terra para pregar o Evangelho. A gente vai ver essa resposta em João, capítulo 17, verso 24, né? Que Jesus diz assim: Pai, aonde eu estou, a minha vontade era que aqueles que tu me deste antes da fundação do mundo estivesse comigo para testificar a tua glória que tu me deste, mas eu as peço, não as tira do mundo, mas me protege. Para quê? Para isso, né? É isso, para pregar o Evangelho. Então, meus irmãos, não sejamos negligentes, não vamos pecar por omissão para com o nosso Deus. Levemos o Evangelho, né? Porque nós devemos isso às pessoas e especialmente, como a Eliane falou, né? E especialmente ao nosso Deus, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém.